Aqui, ó, essa questão 3 aqui, ó, excelente pra gente entender a conservação da quantidade de movimento. Repara que eu não vou nem, eu vou ler já o início aqui, mas olha isso aqui. Olha só, considerando que o movimento dessa esfera está livre, eu vou sublinhar isso aqui, cara, livre de quaisquer forças externas à colisão. Isso aqui, o elaborador tá falando assim para você, candidato, usa para você resolver essa questão a conservação da quantidade de movimento. Então isso aqui, ó, é um indício para você usar a conservação da quantidade de movimento. Beleza? Então olha só, conservação da quantidade de movimento. Ele deu isso daqui, que é como se fosse uma garantia de que você pode usar a conservação da quantidade de movimento naquele sistema de compensação que eu te falei. Né? Quando uma esfera perde velocidade, a outra ganha. Então, aqui ele foi completo. Aqui foi um elaborador safo demais. Ele deixou completo para o aluno visualizar aqui, ó, tá bem aqui, tá explícito, meu irmão, olha isso aqui e usa a conservação da quantidade de movimento, é mais ou menos isso. Só que quando a questão não disser, ela não falar, né, sobre isso, que tá livre da influência de qualquer força externa, você vai considerar que não tem força externa, porque ele não falou. Ele tem que falar, tem força externa e tem que dar essa força. Enquanto ele não der, enquanto ele não falar, você usa a conservação da quantidade de movimento. Nesse caso aqui, pô, foi perfeito o que o elaborador fez, tá? Ficou bem aqui, até sublinhei para vocês. Livre da influência de quaisquer forças externas à colisão. Isso é conservação da quantidade de movimento. Para que a esfera A tenha velocidade de 1 cm por segundo, após a colisão, a razão, né, galera? De novo, o que é razão? O que é razão aí, ó? Eu lembro quando eu comecei a estudar, eu ficava com dúvida. É uma divisão. MA por MB deve ser igual a divisão de MA por MB. Galera, aqui ele até fez aqui o antes e depois, o que eu tinha falado na outra questão, tá vendo? É sempre assim as questões. Então, duas esferas A e B com massas respectivamente iguais a MA e MB colidem unidimensionalmente. Eu não vou deixar isso passar, eu vou comentar, pô. O que é colidir unidimensionalmente? Galera, bidimensional, tridimensional, dá uma ideia de quantidade de 2 e 3, mas o que é essa unidimensional, bidimensional e tridimensional? São direções. Quando ele fala que tem unidimensional, é porque colidem em apenas uma direção. Uma direção. E essa direção, nesse caso aqui, é horizontal. É isso aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês. É isso aqui, ó. Essa linha do horizonte aqui, ó, tá acontecendo um problema aqui. Na horizontal, passando daqui pra cá, ó. Beleza? Só na horizontal. Então, até ele coloca aqui embaixo, ó. Ó, essas linhas aqui. Beleza? Quando ele fala bidimensional, são aqueles problemas que acontecem assim, ó. Uma granada explode. Pá, aí vai, ó, um pedaço para um lado, um pedaço para o outro. Aqui bidimensional, porque tá indo pro lado e outro indo nessa direção e um nessa direção. Se fosse tridimensional, ia ter um pedaço da granada indo pra cá, ó. Aí como é que você faz, Luan? Aí já é outro problema. Já nem cai na UERJ isso. Beleza? Mas cai em ITA, IME, né? Escola Naval aí, essas matérias, as questões mais, né, mais complexas. Mas aí você vai fazer como se fosse cada uma vez, né? A quantidade de movimento desse. Depois desse, vai fazer depois a soma vetorial. Mas longe disso, longe, bem longe, nem antigamente na UERJ. Beleza? Então tá, galera. Aí você vai fazer antes. Antes é o quê? Ela tá se aproximando e uma tá em repouso. Então, Q de A anteriormente, mais Q de B. Isso aqui é o que, Luan? Antes. Vamos depois agora? Vamos. Por que você está igualando? Conservação da quantidade de movimento. Está livre de influência de quaisquer forças externas à colisão. Então vai, ó, V de A, então é Q de A depois, mais Q de B depois. Beleza? Olha só. Massa de A, massa de B. Não fala nada mais não, né? Tá.
Quantidade de movimento é massa vezes velocidade, para quem não sabe. É massa vezes velocidade. Então vai ficar massa de A vezes a velocidade de A mais massa de B. Alô, mas já viu? Antes aqui, ó, aqui é depois. Ó. Antes a esfera B está em repouso. O que eu faço? Repouso é velocidade igual a zero. Se é que você... Ih, garrou. Velocidade igual a zero. Então você vai colocar aqui, em vez de colocar a velocidade de B, coloca logo zero, porque é zero. Quantidade de movimento de A depois. Ó, para que a esfera A tenha velocidade de 1 centímetro por segundo. Então vai ser a massa de A, continua sendo massa de A, né, Luan? A esfera não perde massa, não. Não. Aí não, pô. Velocidade para ter depois, 1. Ele fala para que a esfera A tenha velocidade de 1 centímetro por segundo após a colisão. Após é depois. É sinônimo, né? Depois, após, lá na frente, qualquer... MA vezes 1 mais quantidade de movimento depois da esfera B, que é massa de B vezes 3. Tá? Por que é 3, Luan? 3 é a velocidade. Então fica, ó, aqui zerou, né? Zerou. MA. Luan, até chora. Que isso? Me respeita. MA vezes 1 da MA. Inicialmente eu nem coloquei do A, né? Mas o A tem velocidade inicial de quanto? 5. Mais 0, não vou nem colocar. MA mais 3MB. Olha só, isso aqui, que tá com a estrelinha, eu vou puxar pra cá. Vai ficar 5MA. A MA tava aqui, não tava? No segundo, vou pra lá. Vou passar pra esquerda, diminuindo, porque ele tá positivo. Menos MA é igual a 3MB. Então, ó, 5MA menos MA dá quanto? 4MA. Então, ele quer MA dividido por MB. Vai ficar 3 quartos. Beleza? Isso tá qual alternativa? Letra C. Beleza, galera? Essa foi a questão 3.